Vamos para mais um Ichigo Ichie. Este momento eu estou dedicando a falar uma coisa muito importante, que eu só fui compreender depois de muitos anos, que é uma sabedoria muito simples e que às vezes nós não entendemos o simples. E vou tomar como exemplo uma experiência minha com minha mãe. Quando eu era jovem, minha mãe falou uma vez para mim assim: olha, Velce, quando você tiver comida na geladeira, sempre dá uma mexida. Né? Sempre dá uma mexida. Isso é muito bom. E eu entendi. Então, quando eu fui morar sozinha, eu sempre pegava a comida e dava uma mexida. Cada vez que eu ia pegar aquela comida que estava guardada na geladeira, eu dava uma mexida e voltava para a geladeira. Os anos foram se passando e eu fui compreendendo muitas coisas que estão relacionadas a essa vida e que se mantêm em tudo que nós fazemos. Então, dentro dessa pequena experiência, desse pequeno ensinamento muito simples, aparentemente, contém um princípio, uma verdade muito grande. Porque no primeiro nível, ela diz assim: olha, mexe a comida que está armazenada na geladeira. E eu digo: tá bom, sou obediente, vou lá e mexo. E ponto final. E passo a vida inteira assim. Segundo nível, eu começo a mexer a comida e começo a observar que se eu não mexo a comida, ela começa a ficar com uma aparência não muito agradável. E se eu sou teimosa ou desobediente e falo: não vou mexer a comida, deixa assim, isso é bobagem, eu vou perceber que essa comida vai estragar e ela vai criar fungos na sua superfície e ela vai azedar e eu vou perder a comida. Mais à frente, que é hoje, então eu entendo com mais profundidade o que esse simples ato corriqueiro doméstico, né, de cuidar de uma comida que está na geladeira sob refrigeração, contém. E o que ele está me dizendo hoje? Ele está me dizendo que tudo que está em movimento se preserva e tudo que fica sem movimento estagna. E a estagnação favorece a proliferação de vida que só pode existir e se proliferar se estiver em condições favoráveis. E quais são as condições favoráveis para esse tipo de vida poder se manifestar, poder viver e poder se proliferar? A falta de movimento. Então, o que eu vejo e aprendi com isso? Que o movimento impossibilita a proliferação de vida que só existe se não houver movimento. Eu vou falar isso numa outra forma. Esse tipo de vida que para existir, viver e se procriar, né, ou proliferar, que precisa de não movimento, ele só existe em condições de superfícies nutritivas e mortas. Porque tudo que não tem movimento está morto. E tudo que tem movimento está vivo. O que eu vejo mais diante disso? Que vida e movimento são sinônimos. E morte e não movimento também são sinônimos. Importante entender uma coisa: se o corpo está vivo, o corpo humano está vivo,
ele precisa estar em constante movimento. E esse constante movimento é que faz com que o corpo seja vivo. Se esse movimento para, o corpo morre. Se o corpo morre, o movimento para. Movimento é vida, então se o corpo morre, para a vida. Se a vida para, o corpo morre. E aí são sinônimos. Né? Um existe pelo outro, ou um não existe pelo não outro. Se eu avançar um pouquinho mais à frente, eu vou evoluir para o Tai Chi Chuan, que é a arte marcial, né, dos punhos, a arte dos punhos do Tai Chi. Se Tai Chi, traduzido para o português, é vida, e vida é movimento, então Tai Chi Chuan é a arte da vida. São movimentos adequados para a natureza humana, aonde ele trabalha a natureza humana em todas as camadas. Eu vou dividir em 3 camadas, tá? Aqui você vê a energética e o cerne, que sustenta o energético, que sustenta a forma. Se você faz uma prática que tem o poder de se aprofundar até o cerne, então a vida vai começar a crescer de dentro para fora. E quando ela completar o seu trabalho de reconstrução interior, o seu trabalho de desenvolvimento interior do cerne para fora, a aparência vai ficar totalmente diferente. Vai ser uma aparência que o mundo não está acostumado a ver. O que mais se aproxima dessa aparência são as crianças e os jovens. Mas é uma aparência ainda mais me falta a palavra, né? Para mostrar ou descrever como fica a aparência quando ela é fruto da energia que vem da vida do cerne para fora. Mas eu posso adiantar para você que cria uma outra realidade, né, visível ao mundo, para o mundo fenomênico, né, que é o mundo da forma e que pode ser reconhecido pelos olhos, pela visão humana. Então, se você entende o 1, você entende os 10.000, porque o padrão é o mesmo. E quando você estuda ou se envolve, né, com as práticas taoístas, ou quando estuda o taoísmo, uma das coisas que você vai aprender de primeira é entender o 1, entender os 10.000, porque é um padrão. E o padrão do 1 está em tudo. Se você entendeu por que a comida tem que estar sendo mexida para ela se manter viva, então você entende por que o corpo tem que estar em movimento 100% simultâneo. Não é trabalhar uma parte, depois trabalhar a outra, depois trabalhar embaixo, depois trabalhar em cima. Não. 100% da realidade do fenômeno da natureza humana tem que estar sendo trabalhado de forma integral. Corpo, mente e espírito, uma coisa só. Se você consegue isso, essa unidade, então você vai ter, ao nível visível e perceptível, o fruto da ação correta. O que eu posso ajudar você nesse momento para ir mais rápido e mergulhar mais profundo e eclodir de dentro para fora uma nova realidade com uma nova perspectiva de futuro? Só tem um jeito. E isso não é limitação.
da minha cabeça. Ah, não, isso é bom para você, mas não é bom para mim. Porque quando você responde isso, não é bom para você, mas não é bom para mim, eu te levo a duas perguntas. Primeiro, por que você acha que não é bom para você se você não experimentou? Segundo, por que é bom para mim e não é bom para você se não há diferença entre eu e você? Respondendo essas duas perguntas, você vai entender que o Tai Chi interior é a prática suprema das práticas taoístas. E eu não vou parar e nem medir esforços para que o maior número de pessoas possíveis no mundo façam essa prática. E com o passar dos anos, com a disciplina diária, ele vai evoluindo na sua profundidade. Ele é tão poderoso que ele vai, ao passar dos anos, você mesmo vai saber o poder do Tai Chi interior. Porque você vai tomando uma nova consciência interior à medida que ele vai eclodindo a sua vida do cerne para o energético até o mundo da forma. E você vai ter uma visão completa e total de como você está hoje, lá na frente, claro, porque hoje você vai fazer o Tai Chi interior e você não vai ter essa consciência, porque a sua realidade interna hoje é muito natural para você. Você não consegue perceber, você não tem consciência de onde você está e o que você é. Mas à medida que você vai retornando, isso vai ficando muito claro. E aí você olha para trás e falava, nossa, eu pelo menos falo, né? Às vezes, quando eu tenho essa visão, eu já me disse muitas vezes, ainda bem que eu não tinha consciência de onde eu estava. Porque se eu tivesse consciência de onde eu estava, é melhor a gente ficar por aqui, tá? E eu não vou mais continuar, porque eu acho que você entendeu o que eu vi e o que eu dizia para mim mesmo em função de onde eu estava, né? Baseada no onde eu estou hoje. Hoje eu faço Tai Chi deitado, que é o Tai Chi interior, eu fico impressionada com a capacidade que ele tem, depois de um certo ponto, né, de potencializar o seu nível interior. E eu espero que o nosso Ichigo Ichie de hoje tenha sido, pelo menos, nutritivo, que isso que importa. Ok? Então, obrigada por estar comigo até este momento. E já já eu volto porque eu tenho algumas coisas para falar também, mais algumas coisas para serem reveladas. Mas tem que ser gradativo, ok? Então, matanê. E até já.